A Polícia Federal conclui uma investigação alegando que o Google e o Telegram podem ter cometido crimes contra as relações de consumo ao manifestarem críticas ao projeto de lei 2630 de 2022, que tem como objetivo censurar, mais do que já acontece, publicações nas redes sociais e na internet. A empresa ela não tem o direito de defender os seus interesses econômicos. Né? Porque, obviamente, essa lei, né, esse projeto de lei, interfere diretamente nos interesses econômicos das grandes empresas de rede social, né, das Big Techs. Né, cria uma série de obrigações financeiras, etc. E o que eles estão dizendo, que, aliás, como o Flávio Dino disse na reunião com os diretores das Big Techs, assim, ó, vocês não podem falar nada, vocês têm que ficar caladinhos. Quieto. Aceitar. Né? Então, assim, a empresa manifestar opinião sobre um projeto de lei que nem foi votado, que está sendo discutido, se tornou um crime, objeto de inquérito. E o Telegram foi várias vezes bloqueado no Brasil, inclusive o WhatsApp, né, durante esses anos. E lá na Argentina, isso já aconteceu? Não. Não, e também é uma das grandes perguntas que os argentinos querem saber do Brasil e a gente não sabe como explicar, como, por exemplo, uma grande rede social, uma grande mídia é proibida ou bloqueada, ou censurada, ou leva multa, como foi o caso também do Facebook. Porque para eles, né, num país democrático, é impossível conseguir enxergar esses tipos de ações que estão fazendo aqui no Brasil. Não poder questionar, não poder perguntar, não poder se opor, né, a esse projeto de lei, virar crime. Eles não entendem isso, né? Não só na Argentina, acho que no mundo, né? Acho que é uma coisa assim, tirando as ditaduras, né, os países comunistas. Mas você vai em qualquer país democrático, fala que no Brasil estão censurando, estão bloqueando, está proibido, né, perguntar, se opor. Eu acho que eles não entendem, não entra na cabeça de qualquer pessoa comum que viva numa democracia que isso aconteça em um país que supostamente é democrático. O Telegram funciona na Argentina? Funciona. Já foi bloqueado alguma vez? Não, de fato, eu estava comentando isso ontem, né, com a minha irmã, eu falava, gente, que absurdo, né, quando a gente estava falando do La Derecha Diário, né, um jornal lá da Argentina que a gente tenha, porque como eu estava acompanhando a votação, e eu gosto de acompanhar lá pelo La Derecha, que absurdo que eu tenha que ativar a VPN para poder acompanhar o que está acontecendo lá na Argentina, porque esse jornal foi bloqueado aqui no Brasil, né, por questionar e publicar várias questões, né, em relação ao que é o Supremo Tribunal do Brasil, então bloquearam o site de notícias aqui no Brasil. Ou seja, é um site de notícias argentino. Abriu. O que está bloqueado são as redes sociais do site no Brasil. Então você não pode acompanhar, você pode acompanhar entrando diretamente no site, que tinham derrubado o site também aqui no Brasil. Só que depois o dono do jornal entrou na justiça e conseguiu recuperar o site, né? A acessibilidade ao site. As contas ainda não devolveram, só acessibilidade. Mas é um absurdo você pensar que você tem que usar VPN no Brasil. Cara, gente. É uma loucura. O que elas estão dizendo é o seguinte, que a lei brasileira, né? O Alexandre de Moraes, né? Acho que isso foi no TSE, né? Acho que é no TSE. O TSE diz que o brasileiro não pode ler um jornal argentino. Esse é o caso. Polêmico. Né? Então, assim, é proibir os brasileiros de ler um jornal argentino. Ter autoridade sobre a Argentina? Não tem. Não pode ir lá e prender o... Como é o nome dele? Fernando Cerimedo. O Fernando Cerimedo. Não vai prender o Fernando Cerimedo, dono da La Derecha Diário. Né? Ainda, não consegue fazer isso. Não. Né? É só ele não pisar no Brasil, né? Se vier para o Brasil, certeza que o Alexandre de Moraes vai mandar prender. Mas... Né? Não pode. Então, como não pode, vai lá e proíbe em todo o território nacional o acesso às redes sociais do jornal. Do jornal. Né? Agora, veja, tem coisa que pior que isso ainda. A juíza Ludmilla né, foi colocada no inquérito criminal, num desses inquéritos do Alexandre de Moraes, acho que é o das milícias digitais, porque ela compartilhou o link de um site do Alan. Porque o Alan perdeu as redes sociais, então ele não pode falar ao Brasil. Não, mas o Alan assim, não é condenado, ele não é nem denunciado, ele é investigado. Mas assim, nada consta contra o Alan. Né? Mas ele não pode falar no Brasil. Mas assim, ele não poder falar no Brasil é uma coisa, né? Ele não poder falar nas suas redes sociais. Né? Agora, as pessoas não poderem falar dele, não poder divulgar o trabalho dele, isso simplesmente não existe. Não.
E ela pegou e colocou lá na rede social dela o link do site Absurdo, novo né? dele, e aí ela foi colocada no inquérito por estar divulgando absurdo. o site de um terrorista. Pô, mas todo Né? mundo vai parar nesses inquéritos. É o que eu falo, colocaram a gente em um desses inquéritos porque supostamente somos representantes de, sei lá, uma associação que eu nem sabia que existia, somos amigas íntimas de Javier Milei. Eu falo, desde quando isso é motivo para colocarem você, né, em um inquérito? E antes fosse amigas íntimas de Milei, ou seja, eles estão mentindo em relação à nossa pessoa. Eles nesse estão inquérito. cometendo uma Fake fake news. news, acusando a gente de criar fake news. News. Não dá pra entender, porque exatamente tudo que falaram lá era mentira. Até meu nome tá mal escrito, ou sei lá, colocaram errado. Ou seja, eles estão querendo te acusar de fake Colocaram news, que era fazendo Argentina. fake news. Entendeu? Sim. Não dá pra entender. É uma coisa só no Brasil. Só o Brasil explica. Não tem. Não dá Não pra tem como entender. Não. Vocês foram citadas no Foro de São Paulo, né? Na última reunião do Foro de São Paulo, tá aquelas duas meninas. Aquelas duas. Né? E o fórum também, né, que a gente participou, né, Buenos de Aires. Buenos Aires, citaram fora, eles ficaram citaram incomodados. fora também, Ficaram ó. incomodados que vocês foram pra lá, enfim, que a gente Não. fez aquela baguncinha. Mas então, isso, assim, chegamos nesse ponto. E como você explica isso? Assim, que uma juíza de direito, uma juíza federal no Brasil, Importante. é acusada de crime porque ela Compartilhou compartilhou um o link de um site. Como você fala isso De um pra site de outra pessoa? notícias. Uhum. Né? Como se comenta isso lá fora, né? Cara, então, você começa a falar, a primeira reação é as pessoas acharem que você é maluco. Né? Ou você tá exagerando. Você tá exagerando. Não é assim. Eu fui pro Brasil, eu fui à praia, tava tudo certo. Tava Eles tudo falam pra certo. gente. E aí, assim, as pessoas demoram um pouco para Entender. entender o que de fato está acontecendo, né? Porque é tudo muito novo mesmo isso, né? No mundo. Mas é isso, né? A Polícia Federal agora está atrás do Google e do Telegram. Né? O Telegram foi ameaçado de se banir. Mas o no Telegram já Brasil. tá acostumado, eu acho, né? Já. Já levou muito Os tempo. caras são russos, né, cara? Também, né? Então, mas temos o triste caso do Rumble, Que no foi Brasil, embora, né? que foi embora, né? Não foi bloqueado pela justiça. Eu aí achei já que eles tiveram uma boa postura, assim. Eu admirei a postura que eles Eu tomaram. também acho. Acho que tem que começar a falar, e eles publicaram comentando a situação do Brasil. Fizeram, né, publicações em inglês, isso foi bom, porque compartilharam chamou um pouco, atenção. né? Chamou Em atenção. outros países. E eu acho que tem que começar a acontecer isso. Eu acho que o Google tem que sair, o Telegram tem que sair, o Twitter tem que sair, o Instagram. Quem sabe assim, até mesmo o resto dos brasileiros não tomem consciência da dimensão que isso está Mas a gente tomando, vai né? ter o GovBR, né? O governo vai criar a sua própria rede social. Não, mas ninguém vai usar, A né? rede social Quem do vai querer Lula. usar? O governo lançou aquele aplicativo lá que bloqueia o celular, um bando de débil mental baixou aquilo. Já teve quantos celulares foram bloqueados? Ô Dani, você lembra? Uns 200 mil celulares bloqueados. Ah, mas querer deixar de usar Instagram para usar uma rede sim. social nacional, É. acho que não vai Ah. pegar muito, não. Eu acho difícil, né? Até mesmo porque Brasil. muita gente vive das redes sociais, né? Da divulgação do trabalho. Aqui no Não, Brasil. e eu falo, a garotada segue, assim, figuras internacionais que não vão estar nessa rede social Sim, nacional. imagina a segurança de você usar um aplicativo de mensagem do Lula. Não. Olha só. Então, às vezes é bom que isso aconteça. Olha, sinceramente, eu espero que todos vão embora do Brasil. Quem sabe, assim, o brasileiro também não tome dimensão do que está acontecendo no próprio país. Sim. Porque aí, às vezes, falta um pouco disso, consciência. O Locals também agora anunciou que também vai deixar o Brasil, né? Seguindo o exemplo Da Rumble. da Rumble. Né? É que são redes pequenas, pouca gente se dá conta. Quer dizer, o Rumble já estava muito grande, Tava né? indo bem. É, Tava. o Rumble já tinha canais brasileiros com mais de 1 milhão de seguidores. Uhum. Né? Nós estávamos transmitindo pelo Rumble. Muita né? gente. E tivemos que parar, né? Porque não tem mais a conexão, simplesmente no fundo. Daí também tem que usar VPN para acessar sim. e tal. E aí vira aquela Bagunça. dificuldade, Aham. né? Mas, por exemplo, o Telegram, quando eles bloquearam o Telegram foi bloqueado por um dia, né? O Telegram foi bloqueado pouquinho algumas mais, não vezes. foi? Acho que mais de um dia. Mas, sim. Mas ficou. Vira o caos, porque assim, o Telegram ele é o instrumento de trabalho de muita gente, Uhum. né, de fechamento de negócios, né? Assim, é praticamente um escritório online de várias empresas, né? E você simplesmente assim, causa o caos por uma decisão monocrática de um juiz lá em Brasília, né? Que,
não tem a menor ideia do que é rede social. Olha, eu sou sincera, é... a gente nem, basicamente, nem sentimos, né, o que aconteceu com o Telegram, porque como a gente estava na Argentina, não foi bloqueado, né, o Telegram. Mas a gente via todo mundo comentando, que foi bloqueado no Brasil o Telegram, a gente fala, como assim que foi bloqueado? Como que eles podem bloquear uma rede social por uma decisão de uma pessoa que quis? E é o que eu falo, Silvia, eu acho necessário que as redes sociais comecem também a tomar uma postura diante dessa situação no Brasil. Acho que elas não podem aceitar. Até mesmo porque elas sabem que vão perder muito se elas aceitam. Claro. Então... Porque, a censura é igual o grande Emílio Surita, filósofo, né, diz, censura não tem ombro, né? Você vai dizer, eu vou pôr só a cabecinha, né? Isso não acontece, cara. Ela não para, né? Então, se você censurou, aceitou uma coisa, eles vão dar o próximo passo. Que é isso que o STF tem feito. Né? E depois o TSE durante as eleições. Vai testando, né? Vai testando, fomos até aqui. Eles aceitaram. Por exemplo, a censura que foi... Veja, o próprio STF, o próprio TSE admitiu que, no caso da Brasil Paralelo, foi censura, com o documentário sobre a facada do Bolsonaro. no Bolsonaro, que ia ser lançado ali nas vésperas de outubro, né? Nas vésperas da eleição. Né? A própria Carmen Lúcia apareceu dizendo que era censura e que aquilo era gravíssimo, mas dessa vez é a censura do bem. Nós vamos ter que fazer e tal. Né? Então existe a censura do bem. Né? Para manter o que é o conceito que estava explicando de democracia defensiva. Para defender a democracia, nós precisamos ser um pouco antidemocráticos. Durante o período eleitoral a gente foi... Mas ficou explícito isso, né? Onde eles definiram o que se podia falar, o que não se podia. Que palavras podia utilizar nas redes sociais, se, por exemplo, podia relacionar o Lula com aquilo. A primeira-dama poderia ou não fazer um spot publicitário, se não podia. Então aí já... O Bolsonaro podia fazer as lives, se não podia fazer as lives. Foi a máxima expressão de censura que tivemos no período eleitoral. Teve uma juíza, Monga, no Rio Grande do Sul, ela não conseguiu, mas ela tentou proibir o uso da bandeira nacional durante a eleição. Assim, Essa é a nossa democracia pujante. É a nossa democracia pujante, exatamente. O Felipe Barros teve que tirar do comitê de campanha dele aqui em Londrina a bandeira dela, tudo cheio de bandeirinhas do Brasil na frente, assim, na fachada, ele teve que tirar. A alegação era a lei da cidade, cidade limpa e tal. Era poluição visual. Limpa, aí você olha, né, a cidade. Poluição visual, etc. Mas foi proibido de usar a bandeira nacional. Então, assim, virou uma loucura, né, durante a eleição. E não parou. Não parou, porque tudo aquilo assim, teria que ter parado no dia 30 de outubro. Né? Porque acabou a eleição, tudo volta ao normal, mas as coisas não pararam, elas continuaram. E a tendência é piorar cada vez mais. Vai piorar cada vez mais. Acontece que isso vai terminar chegando para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo vai ser atingido. Parte das pessoas, dos brasileiros, acham que não, isso só vai acontecer com a extrema-direita, só vão censurar a extrema-direita, e a gente já está vendo que não, que na verdade isso já está atingindo pessoas que não se consideram mais do espectro da extrema-direita. Ou que até nem seguem tanta política, mas quando censuram um aplicativo, você também perde o acesso. Muita gente termina, né? Você é jornalista, né, de formação. Mas vocês dois trabalham como jornalistas, né, lá na Argentina. O STF forçou a interpretação seguinte, de que, no Brasil, as empresas de mídia podem ser responsabilizadas criminalmente pelo que dizem os seus entrevistados. Né? Então, se você está entrevistando uma pessoa, por exemplo, aqui ao vivo, e você fala alguma coisa, né, que acusa alguém... Sabe? Vocês serão responsáveis, não é? E não apresenta as provas, o jornal vai ser responsabilizado por aquilo. Aí, certamente, vai perder... vai ser retirado do ar, né? Com fake news, etc, etc. Né? Quer dizer, essa é uma decisão que enterra o jornalismo. Enterra o jornalismo. Sobretudo o bom jornalismo, porque o bom jornalismo ele é feito de denúncias bombásticas. Né? O jornalista que vai lá e cava na fonte até o cara... Mas é isso, eles não querem um bom jornalismo, eles querem aquela que erra e depois falar, foi um erro, gente, todo mundo erra, tá tudo bem, não tem nem... Ou que fala casa rodada no lugar de casa rosada. Casa rodada? Casa rodada. Daniela Lima mandou essa? Não, jornalista da cultura falando fake news do Milei, é claro, porque eles nunca estão falando verdade, sempre estão compartilhando fake news, e falou, porque ele esteve lá na casa rodada. Fiquei...
Rodada. Até publiquei nas redes sociais, né, zoando. Falei, gente, alguém conhece a Casa Rodada? Rodada? É aquela Aí casa o pessoal de comentava, né, que lá já rodada. rodou tanta gente lá. Casa Rodada. Esse é o jornalismo profissional que a gente tem no Brasil. E é o jornalismo que eles querem. Eles não querem o jornalismo que você está falando. Não querem Exatamente. Então, mas investigativos isso, mas isso faça atenta denúncias. contra o jornalismo. Então, assim, antes o problema era o seguinte. Antes ninguém via problema em nada, porque é contra o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. É o blogueiro, né? Então, eu até estava falando ontem. A pessoa falou blogueiro bolsonarista, quer dizer assim, nem gente é. Uhum. Né? Fala assim, o sujeito é blogueiro bolsonarista. Não é nem gente. Então pode passar com o trator por cima. Então, quando era só o caso do Terça Livre, dane-se, se nem é jornal e tal, não ligamos. Um canalzinho. Mas agora, essa decisão, ela impacta diretamente em todas as empresas de mídia. Né? Mesmo as mais comportadinhas, como a Rede Globo e a Folha. Né? Por quê? Porque eles nunca sabem que o sujeito vai falar ao vivo. Né? E isso, obviamente, atenta contra a democracia, o Estado Democrático de Direito e todas essas balelas que eles gostam de falar. Por quê? Veja, no Brasil, as grandes assim, mudanças que ocorreram, chacoalhões políticos que teve, foi por conta de denúncias da imprensa. Né? É que vocês nasceram depois, mas do impeachment do Collor. Mas, o impeachment do Collor aconteceu por quê? Porque o irmão dele foi lá na revista Veja, abriu o bico. Daí ele falou um monte de coisa da imprensa e depois aquilo virou uma investigação que acabou, né, terminando no impeachment do Collor. Sim, muito, muito longe, quando a Globo também divulgou o áudio da Dilma com o Lula. Que ia dar pra ele um cargo, pra ele não ser preso. Também, o foi um famoso grande áudio do Bessias. Né? A mídia tem um papel fundamental, eu acho, que querer tirá-la de jogo. Mas não é que eles querem tirar o jornalismo de jogo. Aliás, eles querem tirar o jornalismo. Eles querem, de certa forma, deixar aquela militância atuando como jornalismo e o jornalismo real tirar de cena, porque é o que você fala. Transformar o jornalismo em assessoria de imprensa. É isso. É isso, né? O Brasil quer isso, porque eles não querem gente denunciando, não querem gente colocando mais lenha ao fogo, eles querem. E até mesmo pode se chegar ao ponto desse ter o perigo dos entrevistados serem até pessoas contratadas só para falar o que eles querem. Claro. Então, mas assim, esse é o ponto, assim, que a ditadura e a perseguição ela não vai parar nos bolsonaristas. Não. Ela não vai parar. Porque a hora bom, prendemos todos os bolsonaristas, ótimo. Bom, e agora? Nós vamos entregar as armas? Né? Não, eles não vão. Então eles vão ter que arrumar um outro inimigo para continuar perseguindo e continuar justificando o esquema de poder que foi criado pelo judiciário brasileiro. Não precisa ir muito longe nesses países comunistas, né? Que também começaram a ser. Você pega a Venezuela, que no começo também era só censura à direita, mídia de direita. Depois foi todo mundo junto. Não sobrou um. Exatamente. Que era de esquerda, de direita, não importava, caía todo mundo. E no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Eles vão ter que agir, eu falo, o brasileiro vai ter que agir, buscar alguma forma de bloquear, né, essa ideia de censurar os entrevistados das mídias e vão ter que se manifestar, não sei, fazer alguma coisa, porque se eles aceitam isso aí, já é cartão de entrada, faça o que quiser. Já aceitou. Sinto muito, porque isso já está acontecendo, não é coisa que vai acontecendo. Já está acontecendo. As coisas já estão acontecendo. Mas deixa eu me iludir um pouco, sim. As coisas já estão acontecendo. Eu acho que o Brasil ainda pode dar certo. Ainda não fechou geral. Mas já está... Mas assim, todo mundo... nós mesmos aqui no Brasil, sem medo, a gente tem que ficar muito atento às coisas que nós falamos, etc. Brasil sem medo com medo, né? O Brasil sem medo, mas com juízo. Mas com juízo. Porque qualquer coisa que você fala pode ser interpretada, dar uma interpretação totalmente equivocada. Né? E acabar te colocando num desses inquéritos. Inclusive já está lá no... Vocês já devem estar em um monte de inquérito. Que eu já vi vocês em inquérito também. O Bernardo teve a casa invadida pela Polícia Federal. Levaram todas as fotografias da mãe dele. Não sei por quê. Estão lá com as fotos da mãe do Bernardo. Talvez gostaram da mãe, né? Não sei. Pois estão lá com a foto da falecida mãe do Bernardo. Não devolveram até hoje. Então essas coisas já estão acontecendo, né? Não é que elas vão acontecer ainda. No futuro. Eu, sinceramente, nós vivemos mesmo num estado de exceção. Não tem muito o que questionar isso. Basta esse exercício. Você começa a tentar explicar para um gringo o que está acontecendo, acontecendo no Brasil. Inexplicável.
Então você fala, porra, mas o cara não estava preso. Então, eles tiraram ele da cadeia. Como te explicar? Concorreu à eleição, virou presidente. Mas o pior que eu acho que o mais complicado é que grande parte dos brasileiros ainda não são conscientes do que está acontecendo, Silvia. Não são conscientes. Muitos brasileiros ainda acham que não, que ainda é essa ideia que foi implantada, né, pela esquerda de, não, é a extrema direita, é tudo com os blogueiristas, com não sei o quê. Então, tem grande parte da população que ainda está tranquila, que ainda está, mas vamos ver até quando, porque é o que a gente falava, isso vai chegar a alcançar todo mundo, de certa, pode ser maior medida ou menor medida, mas vai alcançar todo mundo, é o que você comentava, Telegram deixa de funcionar, um monte de gente trabalha com Telegram, Instagram deixa de funcionar, um monte de gente trabalha com Instagram. Então, quando nesse momento começar a afetar a economia de cada indivíduo brasileiro, é aí que ele vai começar a se manifestar, a reagir, e já vai ser tarde. Já vai ser tarde porque o Brasil já vai estar tomado, já está tomado. A gente faz até às vezes um paralelismo com a Argentina, que a gente fala... Ninguém queria um Alberto Fernandes, né? 4 governos de Alberto Fernandes, que foram governos que destruiu o país. Em 4 anos ele conseguiu fazer um desastre econômico enorme, mas a gente fala que ao mesmo tempo foi necessário, porque se a Argentina não tivesse tocado o fundo do poço, hoje nós não teríamos um presidente como Javier Milei. A única coisa é que às vezes tocar o fundo do poço depois já pode ser tarde para recuperar, entendeu? A Argentina pode não conseguir voltar. Mas difícil. Mas às vezes é necessário para a população abrir os olhos, né? Então não falar, vamos fazer o impeachment do Lula. Mas se ele sai, aí vai falar, então o Brasil tá ruim porque o Lula saiu, entendeu? Mas aqui a gente não chegou no fundo do poço, né? Às vezes a gente tem a impressão que estamos no fundo do poço, mas aí aparece alguém com uma pá e fala, não, dá para cavar mais um pouco. Um pouquinho mais. Essa é a situação do Brasil.